Que bom, estamos novamente, como já disse, aqui nessa noite. Como é bom nós podemos tirar esse tempo para adorar, para louvar, para bendizer o nome do Senhor. Falei alguns dias atrás a respeito desse tempo que se chama dezembro, o tempo que exatamente faz com que as pessoas comecem a relaxar. Olha para o lado aí. Você está vendo? As pessoas começam a relaxar. As pessoas começam a ficar à vontade. As pessoas começam, mas é dezembro, semana que vem já para tudo. E acham que também pode tirar férias de Deus. Acham que também podem tirar férias da oração. Acham que também podem tirar férias da palavra de Deus, da meditação. E esse tempo é um tempo muito propício para as armadilhas do diabo. E nós precisamos estar atentos a estas coisas. Estar atento não somente conosco, mas o Senhor também nos chamou para sermos também atalaias do Senhor. Intercessores, pessoas que se colocam na brecha, pessoas que reconciliam outras pessoas com Cristo. E que ao sair daqui hoje, cada um de nós, amanhã talvez, ou sexta-feira, ou sábado, quando vier no culto de domingo, você lembra de um irmão que você não viu hoje aqui. Você manda uma mensagem para ele: irmão, o que houve? Irmão, tu já saiu de férias? Irmão, por onde é que tu anda? Porque, amados, eu confesso para vocês, pastor sozinho não faz nada. Pastor de uma igreja sozinho, uma igreja grande como a nossa, não faz nada sozinho. Então, todos nós juntos somos igreja. A Bíblia diz que Jesus é o cabeça da igreja. E todos nós somos o corpo de Cristo. Eu não sou o cabeça da igreja. O cabeça da igreja é Cristo. E nós somos membros do corpo. E cada um com uma função e um propósito diferente. Amém? Mas hoje eu quero dar continuidade. Nós vamos hoje encerrar sobre o assunto que a gente vem falado sobre a restauração dos muros e das portas de Jerusalém, do livro de Neemias, que nós temos já há tanto tempo, há praticamente pouco mais de 3 meses, ministrando todas as quartas-feiras. E hoje eu quero falar sobre a última porta, que é a porta chamada Efraim, que a gente vai ler lá no texto de Neemias, capítulo 8, versículo 16. Diz lá, Neemias 8,16: Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Esse capítulo 8 aqui é muito interessante. Os irmãos, eu não sei se esse período que a gente está meditando, estudando sobre os muros, sobre as portas, os irmãos estão também lendo o livro de Neemias. Se não leram, eu sugiro que vocês leiam. Esse capítulo aqui é muito especial, e quando eles falam ali, e o povo, saiu pois o povo e trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e também na praça da porta das águas, e também na praça da porta de Efraim. Neemias, ele convoca o povo nesse tempo e chama o povo ao arrependimento. Nesse período, depois dos muros construídos, o que eles fizeram? Eles começaram a abrir os rolos da palavra de Deus. A Bíblia, naquele tempo não era assim, naquele tempo a Bíblia era em rolos, E ali, Neemias então começa a fazer uma restauração, agora não da parte dos muros, mas começa a fazer uma restauração dos princípios, dos fundamentos, da prática, do que era ser um judeu na época, um judeu que tinha um compromisso com Deus, um judeu que andava sob as leis de Deus, um judeu que praticava a lei de Deus. Naquele tempo,
nós estamos falando do Antigo Testamento, se trabalhava a lei que Moisés havia estabelecido. E Moisés havia deixado muitas leis, muitas maneiras de como proceder com isso, como proceder com a família, como proceder com os sacrifícios, como proceder com o vizinho, como proceder com a cultura, né, com os alimentos. Enfim, deixou muitos ensinamentos. E um deles ali é que quando eles leram o livro, eles descobriram que em determinado momento eles deveriam fazer cabanas numa festa. E eles deveriam, nesse período da festa, habitar nas cabanas. E nunca havia sido feito isso. Então Neemias, quando Esdras, né, ele leu o livro junto com os outros sacerdotes, Neemias vê aquilo e disse: nós vamos fazer isso. Isso foi uma das pequenas coisas que Neemias estabeleceu para a restauração, para que a vontade de Deus, para que os princípios, para que os valores, para que Deus voltasse a abençoar todo o povo de Jerusalém. Se tem uma coisa que nós queremos, todos aqui querem, é ser abençoado por Deus, sim ou não? Sim. O que é ser abençoado por Deus? É receber os benefícios, é receber o cuidado, é receber a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. E o povo queria esse cuidado, porque inúmeras vezes a gente vai ver na história, no Antigo Testamento, Deus cuidando do seu povo, Deus livrando o povo dos inimigos. Tem uma história que para mim é muito legal, eu gosto muito, até no último final de semana agora, no domingo, na nossa confraternização, os irmãos até comentaram a respeito desse texto, né? A gente está falando sobre Gideão, quando Gideão ele vai para a batalha, convoca ali os soldados, aparecem milhares de homens para guerrear naquela batalha. Mas só que o número de homens era 1/3 do que de fato os inimigos tinham. Ou seja, se eles fossem mesmo daquele jeito, aparentemente, aos olhos deles, eles iriam perder a guerra. E Deus fala para Gideão e diz o seguinte: ó, os que estão com medo, já disse para eles ir embora. E eles foram embora. Foram tudo embora. Se eu não me engano, eram um pouco mais de 30 mil ou 30 mil soldados. Sobraram 10 mil soldados. E aí, Deus fala para eles: agora, aqueles que beberem água que nem cachorro, como é que cachorro bebe água, gente? Ele vai e lambe direto, né? Esses aí, pode descartar também. O que aconteceu? A gente estava até brincando, né? Estava tudo na beira do rio, provavelmente Deus chegou assim: ó, pô, tu vai para casa, né? Bebendo nem cachorro, né? Mas quem levava a mão, a espada numa mão e com a outra mão juntava quem bebia, esse tinha que ficar. E no final sobraram apenas quantos? 300. Contra um exército de 100 mil. Como ganhar essa guerra? E aí então Deus revela para Gideão como eles iriam ganhar a guerra. Lutando? Não, eles não lutaram. Deus, pela sua graça, pelo seu poder, agiu, confundiu o inimigo e eles foram derrotados. E por que eu estou contando essa história, gente? Porque muitas vezes a gente vê uma situação que parece impossível para nós. Porque muitas vezes a gente vê uma situação na nossa vida que parece que não tem solução aos nossos olhos naturais. Tem uma dificuldade, tem uma enfermidade, tem um problema no relacionamento, problema no trabalho, e eu não vejo como resolver isso. Um problema financeiro, eu não vejo como resolver isso. Mas quando nós confiamos no Senhor, como Gideão fez, Gideão provou do Senhor, porque Gideão foi muito inteligente. Quando Deus fala com Gideão, ele pergunta assim para Deus: tá, Deus, como é que eu vou saber mesmo que tu vai estar comigo? Sabe o que Gideão fez? Ele pegou uma lã, pôs na terra e disse assim: amanhã de manhã, quando eu acordar, se só a lã tiver úmida por causa do orvalho e em toda a volta da lã não tiver úmido, aí eu sei que tu é comigo. O que aconteceu no outro dia de manhã? Quando ele chega, vai ver a lã,
só a lã estava molhada. E Gideão, sim, mas isso é muita coincidência. Você já não pensou isso, irmão? Falou algo para Deus e você assim, mas isso podia ter acontecido, né? Gideão, tá, Deus, mais uma vez, só mais uma. Gideão fala para Deus, agora eu vou botar a lã de novo. Só que amanhã de manhã, todo em volta da lã vai estar molhado, por causa do orvalho, mas a lã não pode estar. Beleza, Deus? Beleza. No outro dia de manhã, ele acorda, vai correndo e vê a lã. O que aconteceu? A lã sequinha. E tudo em volta estava molhado. Ali ele teve a certeza, ali ele teve a convicção de que Deus era com ele. O que ele falasse, o que ele pedisse, o que ele fizesse, em obediência a Deus, iria acontecer na vida dele. E a gente, às vezes, tem medo de obedecer a Deus. Porque Deus vem com um culto como esse, e Deus fala assim, fulano, não faz mais isso. Fulano, faz aquilo. E aí o que acontece? Você, não pode ser. Eu vi um negócio aqui. Eu vi uma coisa. Não é. E aí você vai para casa, e volta naquela rotina e não acontece nada. E de novo, e de novo, e de novo. Sabe o que a gente acaba acontecendo na nossa vida, gente? A gente acaba vivendo uma falsa religiosidade. O que é falsa religiosidade, pastor? Falsa religiosidade é você parecer crente, é você se vestir como crente, é você ter uma Bíblia como crente, mas não faz nada que um crente deveria fazer. Você até lê a Bíblia, você até ora, mas a tua vida, o teu testemunho, o teu comportamento, a tua linguagem, o teu pensamento não é de crente. Isso é falsa religiosidade. Falsa religiosidade. Você conhece a palavra, você até lê a palavra, mas ela não está entrando no seu coração. E quando não entra no seu coração, não dá saída para a tua vida. Não dá resultado na tua vida. Não dá resultado na maneira que você fala. Não dá resultado nas práticas do seu trabalho. Não dá resultado no relacionamento. Não dá resultado. Não resultado bom, mas dá um resultado ruim. Porque quando nós sabemos e não fazemos, nós somos cobrados por Deus exatamente por isso. E em vez de sermos abençoados, ao invés de vivermos uma vida mais feliz, alegre e satisfeito, o que acontece? Vivemos murmurando, tristes, desanimados e praticando pecado. Isso é falsa religiosidade, irmãos. Mas deixa eu voltar para o texto aqui, porque isso não estava no contexto. Vamos voltar ali para então Neemias 8,16. Então, nesse tempo, Neemias ele vem trazer essa restauração e ele começa a cobrar do povo a prática do que era a verdadeira vontade de Deus. Hoje, nos nossos dias, que é a prática do Evangelho, que é a prática das boas novas, que é a prática do que Jesus deixou para nós. E isso Neemias começou a cobrar. E isso Neemias começou a restaurar. Vocês acham que Jesus foi o primeiro a chutar tudo que tinha lá, a quebrar as mesas no templo? Não, Neemias fez isso aqui também. Neemias fez isso também. Quando ele chegou, tinha gente que estava fazendo o que queria na casa do Senhor. Ele disse, aqui não. Teve um cara lá que começou por causa da amizade, por causa do laço parentesco, começou a criar facilidades para o amigo, o parente. E deixou o parente usar o que queria lá na casa do Senhor. Neemias, quando volta de viagem, chega e vê aquilo e diz assim, mas estão pensando o quê? Ele entra naquela câmara, chama de câmara, né? Tira tudo, bota tudo para fora. Diz, então vocês estão fazendo o que com a casa do Senhor? Não foi o que Jesus fez?
o zelo, o zelo, o zelo pelas coisas sagradas de Deus, meus amados. A gente precisa restaurar. Sabe por que a gente precisa restaurar? É o que a gente vai ver agora sobre essa porta. Porque a porta de Efraim é a porta que ela dava em direção ao povo de Efraim, em direção às terras de Efraim. Mas quem que era Efraim, pastor? Vamos ver então, lá em Gênesis 41, 50, fala aqui quem que era Efraim. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés. Como é que é o nome do primogênito? Manassés. Pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha missão. Volta o verso anterior, o 51. Os irmãos, a maioria conhece a história de José. José, filho de Jacó. Ele foi vendido pelos seus irmãos, porque os irmãos tinham ciúme dele. Foi vendido, sofreu muito. Ele foi para a casa de um homem, ali a mulher do homem quis se aproveitar dele. Ele era um menino jovem, bonito, forte, e a mulher quis se passar com ele. Ele disse: não, eu não. E por isso ela acusou ele. Ele foi parar numa cadeia. Na cadeia ele serviu muito bem, tanto que ele virou carcereiro da cadeia, e lá revelou 2 sonhos. E porque revelou 2 sonhos, ele foi chamado 2 ou 3 anos depois que ele revelou esses sonhos, aqueles homens presos. O rei teve um sonho. O sonho do rei ninguém sabia revelar. E fala daquelas 7 espigas, e fala daquelas 7 vacas gordas e vacas magras. E então falam que existia um homem no cárcere chamado José que sabia interpretar sonho. Ele vai lá, revela o sonho do rei, e então ele é posto como um governador. Mas se passaram muitos anos enquanto isso aconteceu, muitos e muitos anos, e José nunca tinha voltado à sua família, nunca tinha voltado ao seu pai. O pai dele achava que ele estava morto, e José tinha uma grande ferida no coração. E aí ele fala que ao primeiro filho, o primogênito, ele chamou de Manassés, porque Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Passaram muitos anos e ele já era quase que um egípcio, né? De tantas coisas que ali então ele foi encarregado, servia e aprendeu. E casou com uma mulher e teve 2 filhos. O primeiro, Manassés, e ele deu esse nome justamente por causa disso. E o segundo, que é o tema dessa noite, ele chamou de Efraim. E esse ele disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Ele chega, ele se torna um escravo, e logo depois ele se torna o governador. O segundo homem mais poderoso na terra do Egito era José, um hebreu, um homem judeu. E olha o que diz Gênesis 48, 13 ao 16. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel. Israel era o pai, Israel era Jacó. Deus havia mudado o nome de Jacó para Israel. E quando Jacó, ou Israel, volta e vem para a terra do Egito por causa da fome, se encontra com José, ele fica morando no Egito. E José apresenta os filhos para o seu pai. E aí então, nesse momento aqui, diz ali que José coloca Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, o seu pai. E a Manassés, na sua esquerda, coloca a mão direita de Israel.
e fê-los chegar a ele. Eu já vou explicar o porquê, pode continuar. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. Olha isso aqui, gente. Quando José coloca os filhos diante de Jacó, para que recebam a bênção, para que fossem abençoados por Jacó, porque Jacó tinha rejeitado o seu primogênito. Jacó rejeitou o primogênito, que era chamado Rúben. Por que ele fez isso? Porque Rúben se deitou com uma das suas mulheres. Então ele rejeitou a primogenitura de Rúben e chamou os filhos de José para abençoar eles. E como era costume, o primogênito, que é o que? O primogênito é o que, gente? O primeiro filho, o mais velho. Esse era abençoado. Esse recebia a porção dobrada. Então, se numa família de 5 filhos fossem repartidos os bens do pai, o que acontecia? Os bens eram divididos em 6 partes. E o primogênito recebia 2 partes. Ele era mais abençoado, recebia a porção dobrada. E quando se coloca diante de Jacó, Efraim e Manassés, ele coloca então Manassés, que é o primogênito, do lado direito, na frente do pai, do lado direito, porque a mão direita é que derrama a bênção. O primogênito, a mão direita. E o filho mais novo, o segundo filho, do lado esquerdo, a outra bênção. Quem ia receber a porção dobrada? Manassés. Mas aí o que Jacó faz? Ele cruza as mãos e põe a mão direita sobre o filho mais novo, chamado Efraim. Olha o que acontece. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia. O anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes. Seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Eu imagino a cena, né? Ele ali abençoando: pai, não, é no outro. Mas olha que daí Jacó fala. E disse José seu pai: não é assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Efraim se tornou o primogênito naquele momento, pela bênção que Jacó derramou sobre a vida dele. Então, meus amados, a porta de Efraim, ela significa para a nossa vida porção dobrada, a bênção dobrada. A porta de Efraim, a porta pela qual nós precisamos passar, a porta pela qual nós precisamos restaurar, é a bênção de Deus sobre a nossa vida. E que por muitas vezes, porque nós negligenciamos a bênção de Deus sobre a nossa vida, nós não temos ela. E as coisas não acontecem. Nós não damos ouvidos e as coisas não acontecem. Deus moveu as mãos de Jacó para abençoar a pessoa certa. Para abençoar a pessoa certa. O que Deus pode fazer por você
O que Deus fará por você, para abençoar você, se você se colocar no lugar certo, na hora certa e fazendo a coisa certa e da forma certa. Porque a gente às vezes, meus queridos, a gente até acha que está fazendo a coisa certa. A gente até acha que está certo com as coisas, mas está fazendo as coisas da forma errada. Quer ver? Vou dar um exemplo para você. É certo pregar o evangelho, sim ou não? Mas tem momentos que não dá para pregar. E aí a gente abusa e em vez de abençoar, a gente ainda está amaldiçoando. Tem pessoas que precisam de tempo. Tem pessoas que não estão preparadas. E se você vem descarregando um mundo de versículos, um monte de coisa, não, a pessoa não vai se sentir bem, a pessoa vai se sentir mais oprimida por você. Por quê? Porque não é o tempo certo. Não fala lá em Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas? Então, por que a gente precisa restaurar essa porta na nossa vida, gente? Porque a gente precisa restaurar as bênçãos de Deus na nossa vida. E a gente precisa restaurar esse relacionamento, essa graça, essa misericórdia de Deus na nossa vida. E como é que a gente pode receber essas bênçãos? Olha o que diz João 3,16. Conhecido pela grande maioria, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus tem um Filho unigênito, ou podemos dizer também que é o Filho primogênito. Porque é o único filho, então é o primeiro, então ele é o primogênito. Mas olha o que diz também Hebreus, ou melhor, 1 Coríntios, peraí que eu já me perdi nos meus versículos aqui, tem um monte de versículo. Efésios 5:23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Então vamos entender isso aqui. Se Jesus ele é o primogênito, e Jesus ele é o cabeça da igreja, e quem nós somos? Somos a igreja. E o que diz lá em 1 Coríntios 12:27? Que a igreja é o quê? 1 Coríntios 12:27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Se Jesus é o cabeça da igreja, e nós somos o corpo de Jesus, então quer dizer que nós também somos primogênitos. E a palavra confirma isso lá em Hebreus 12:22 e 23. Olha só. Hebreus 12:22 e 23. Mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e a igreja dos primogênitos. Quem é a igreja aqui? Aleluia. Amém? Então você é a igreja dos primogênitos, arrolados os céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Nós também, juntamente com Cristo, somos os primogênitos. E se somos os primogênitos também, temos a bênção de Deus. Mas e por que essas bênçãos não vêm? Por que essa porção dobrada não vem? Por que isso não chega até nós? Porque a gente precisa estar em Cristo. Eu quero falar para vocês aqui, em Gálatas 5, a partir do 22, 9 bênçãos que cada um de nós aqui, 9 resultados que cada um de nós aqui pode ter quando passa a entender, quando passa a crer, quando passa a ser esse primogênito do Senhor. E diz lá que um desses frutos, um desses resultados é o amor. É o amor. Ah, mas isso eu sei, pastor. E tu ama? E tu sente amado?
Se eu fosse perguntar para você agora, defina amor. Como que está o amor dentro de você? Como que você ama? A gente lê lá 1 Coríntios 13. Vamos ler. Vamos ler. Que é o amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens, você pode ser rico, pode ter muitas posses, entre os pobres, distribuir isso para todo mundo, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor, ele é o quê? Ele é paciente. Ele também é benigno. O amor, ele não arde de ciúmes. Ele não se ufana e não se ensoberbece. Ele não se conduz de forma inconveniente e não procura os seus interesses. Não se exaspera e não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, bem feito. Mas ele regozija-se com a verdade e não com a mentira. O amor, ele tudo sofre, ele também tudo crê, ele também espera e também suporta. O amor, ele jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte nós profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é parte será então aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Uma das bênçãos de Deus para a nossa vida, gente, é o amor. Deus, ele restaura o amor. Quando eu conheci a Cristo, eu não sabia o que era dizer eu te amo. Porque eu também não ouvia. Eu não ouvia isso dos meus pais. E aí, quando eu comecei a ouvir a palavra amor, comecei a ouvir falar sobre amor na igreja, aquilo começou a me inquietar, a me incomodar, porque eu não tinha o hábito, eu não falava aquilo, eu não ouvia aquilo. Então, aquilo que você não tem o costume de fazer, é fácil de fazer? É a primeira vez, eu lembro disso, a primeira vez que essa palavra saiu da minha boca, foi muito, mas muito difícil falar. Foi muito difícil falar. Porque eu entendia que falar o eu te amo não era uma coisa tão pequena assim. Hoje eu saio soltando te amo, te amo, te amo. Muito mais fácil. Porque se tornou algo que veio de dentro para fora. Porque eu não tinha amor em mim. E às vezes o amor que a gente tem é por nós mesmos. É pelas coisas que é só do meu interesse. É pelas coisas que só eu quero fazer. E a gente viu ali que o amor, ele não busca o seu próprio interesse. O amor, às vezes, vai sofrer. Por quê? Porque alguém que eu amo sofre também. Eu compartilho dessas coisas. E isso é um dos benefícios. Isso é uma das porções dobradas. Isso é uma das bênçãos de Deus para nós, como seres humanos. Deus, ele não veio
e construiu tudo isso para nós, para quê? Para que a gente tivesse o melhor carro, a melhor casa, a maior conta bancária, meus amados. Não, Deus ele fez tudo isso para que eu e você fôssemos a semelhança dele, porque ele é amor. Ele é amor. E nós podemos resumir a Bíblia inteira nessa única palavra, amor, porque Jesus falou que nós devemos amar os outros como ele também nos amou. E se a gente for olhar na essência, se eu realmente amasse as pessoas, se eu realmente fosse um cristão e não um falso religioso, eu não ia ficar fazendo as coisas que eu faço. Eu não ia causar tristeza nas pessoas que eu digo que eu amo. Eu não ia enganar as pessoas que eu digo que eu gosto. Eu não ia fazer essas coisas. Porque amor de verdade, o amor de Deus, ele não busca o seu próprio interesse. Ele vai sofrer com as coisas que as pessoas com quem eu amo sofrem. E esse é o verdadeiro amor, gente. Mas a pergunta é, você ama de verdade? Ou você dá justificativa para as coisas que você quer fazer, mas no final das contas assim, mas eu te amo, mas continua fazendo o que a pessoa não gosta. Continua desagradando as pessoas que te amam. Continua ainda desanimando o próximo. Quantas coisas talvez lá dentro da sua casa você tem sido repreendido, você tem sido cobrado, e de coisas que realmente precisam mudar, mas você diz que não quer, você não faz, e no final depois diz assim, mas eu te amo. Que amor é esse? Jesus falou, a palavra de Deus diz que aquele que me ama é aquele que me obedece. Aquele que ama a Deus é o que obedece a Deus. Aquele que ama o próximo é aquele que faz as coisas não para desagradar, não para criar contenda, mas faz as coisas para que haja unidade e não divisão. Isso é amor. Isso é um dos 9 benefícios que nós temos quando nós entendemos que quando a gente começa a restaurar essa porta, nós recebemos a nossa vida. Qual que é a segunda? Alegria. Quanta falsa alegria existe? Falsa alegria. Tu vai conversar com a pessoa, está sempre rindo. Falsa alegria, gente. Porque ninguém consegue rir o tempo inteiro. Eu não consigo. Só que a alegria é uma das coisas mais abençoadas que a gente pode ter. E a alegria é algo que vem de dentro para fora. Não é o rosto. Não é o sorriso. O coração alegre aformoseia o rosto. Só que tem gente que finge ser alegre. E esse fingimento traz outras coisas por trás. Dissimulação, manipulação, mentira, engano. O teu coração está alegre? Você está alegre pelo aquilo que faz? Você está alegre pelo aquilo que você tem? Você está alegre pelas coisas que Deus está confiando na tua mão? Você está alegre com isso? Alegria não necessariamente é você ter uma conta bancária inchada. Não é. Tem gente que tem doença e é alegre. A alegria traz paz. A alegria traz segurança. Uma pessoa alegre, não importa o que aconteça, ninguém vai roubar isso dela. Porque ela tem convicção do que ela está fazendo. Ela tem convicção por que ela está fazendo. Ela tem convicção. E ninguém vai tirar isso dela. Porque está no coração. A alegria está no coração, não está no rosto. Mas vai trazer sim um sorriso. Vai trazer sim. Mas muito mais do que um sorriso, é no coração a alegria que está dentro de você. Qual que é a terceira coisa que fala o texto? Paz. Quanto a gente não consegue dormir?
Quanta gente não consegue deitar a cabeça e ter paz? Fica perturbado, fica agoniado, fica ansioso. Não consegue viver em paz. Sabe por quê? De tanta culpa que carrega. De tanta culpa que oprime a mente dessa pessoa. Uma pessoa que não tem paz, ela é oprimida e perturbada por demônios. Lá, o texto de Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, fala ali sobre os dardos inflamados do maligno. Coloca para nós lá. Efésios 6, e seu 10, 11, qualquer, deixa eu ver. Vamos ler todos eles. Quanto a mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta ela não é contra carne e sangue, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé. Aqui, para quê? Com o qual vocês vão poder apagar todos os dardos inflamados do maligno. O maligno, ele vem lançando pensamento, ele vem lançando ideias, ele vem cogitando possibilidades na sua mente, que são dardos inflamados, possibilidades, ideias, pensamentos malignos, para que você comece a pensar, para que você comece a dar vida àquilo. E quando você começa a cogitar dessas ideias malignas, e desce o teu coração, morreu, você já pecou. Acabou, gerou convicção, acabou, gerou crença, você fica uma pessoa perturbada, sem paz. Mas como que a gente vence isso? Com o escudo da fé. O escudo da fé. Só que a igreja, o povo de Deus, por não conhecer as ferramentas espirituais de Deus, levando tudo para o lado pessoal, levando tudo para o coração, levando tudo, porque é o irmão isso, porque é o fulano aquilo, a esposa, o marido, que é o meu mal, só me cobra, só me xinga. Não é, amado. Nós lemos ali que a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra principados, potestades, contra os espíritos dominadores das regiões celestes. E o que é isso? São os espíritos que ficam atuando muitas vezes na tua casa, porque tem ponto de contato. Não falei sobre isso aqui ainda, mas já falei individualmente para alguns irmãos aqui. Tem muita casa de crente cheia de ponto de contato. O que é ponto de contato, pastor? Sabe o que é ponto de contato? Pode ser várias coisas, mas geralmente são coisas, são objetos, que às vezes você ganha, que às vezes você ganhou de alguém com uma má intenção. Uma pessoa que invejou você, às vezes até o antigo partido, né? O antigo relacionamento. E quando você bota o olho aquilo, veio o dardo inflamado, puf, na tua mente. Você lembra daquela situação. Você lembra daquela pessoa. Você lembra daquela outra situação que você viveu. E aquilo, você fica remoendo, desce o coração. E você se bloqueia com a pessoa que você está. Ponto de contato. Às vezes, são figuras desse mundo, coisas que você ganhou, coisas que você comprou, às vezes, para o seu filho, está lá perturbando o seu filho. Você não sabe. Ponto de contato. Olha os desenhos de hoje em dia. Olha o que as crianças veem na televisão. Tudo isso é planejado, tudo isso é arquitetado. E tudo isso, por trás de tudo isso, tem uma entidade maligna que você vai lá, consome, compra bonitinho, leva para casa
põe no filho com a roupa, põe no brinquedo e está com um demônio dentro de casa. Ponto de contato. E você ora, você jejua, você lê a Bíblia e o diabo está lá. Está dentro de casa ainda. Ponto de contato. E aí você vai dormir, não tem paz. Você levanta, briga com a esposa, briga com o marido, uma picuinha, bobagem, não sabe por quê. Por quê? Porque tem alguma coisa lá que ainda precisa ser, como Neemias fez, tem que limpar a casa. Tirar de casa. Uma das coisas que eu fiz quando Deus me dirigiu aqui, eu estava 15 dias aqui na igreja. 15 dias eu estava aqui na igreja. Foi bem na semana da conferência apostólica. Quinta-feira de noite, eu estava lá no culto e conversando com uma pessoa e Deus falou no meu coração, unge a igreja. Ungir a igreja. Mas é igreja, né? Ungir a igreja. Vou ungir. Mas também fazia 15 dias que praticamente eu não dormia. Fazia 15 dias que eu vinha para cá oprimido, não tinha paz. Uma opressão desgraçada. Desgraçada não é palavra, tá? É sem graça, tá? Assim eu estava 15 dias, desde que eu tinha assumido a igreja. E vim para cá na sexta-feira de manhã, era feriado em Estância Velha, não tinha ninguém aqui, eu digo amanhã eu tinha. Acordei cedinho, vim para cá e ungi toda a igreja. Porta a porta, tudo, sala a sala para criança, tudo. Na semana seguinte, dormi. Glória a Deus. O mundo espiritual mudou sobre a igreja. Começou a ter mais paz. Talvez você tenha que fugir à tua casa. Talvez você tenha que fazer algo na tua casa. Eliminar os pontos de contato. E eu vou te ensinar a fazer algo. Quando for para a tua casa hoje, ora a Deus, Senhor, Espírito Santo, me mostra aqui na minha casa o que eu tenho de ponto de contato. E quando Deus começar a falar, não fica com medinho, tá? De ter que jogar fora. Joga fora logo. Tá? Porque às vezes é uma coisa cara. E tu não quer. Quando eu aprendi isso, fui para dentro do meu apartamento. Eu morava sozinho. E a minha casa não tinha muita coisa, né? Era solteiro, mas tinha o necessário. E algumas coisas que eu tinha ganhado de uma antiga namorada. E quando eu comecei a orar assim, eu olhava para aquilo assim, me via afulando na mente. Eu digo, ih! E aí ia lá pegar uma roupa, quando eu pegava aquela roupa assim, lembrava da fulana. Eu via, eu ganhei essa aqui. Aí limpei, fiquei quase sem nada de roupa, né? Tudo fora. Por quê? Porque aquilo o inimigo usava para me perturbar com aquelas coisas. Trazer memórias, trazer lembranças. E aquilo lá me inquietava. Aquilo lá me perturbava, não deixava eu dormir de noite. Aquilo lá começava a trazer pensamentos. E quando eu via, aquilo estava descendo no coração. Digo, sai fora. Aqui não. E uma coisa quando desce o coração, o que acontece com o ser humano, você sabe? Dá vontade. Diga, dá vontade. Dá vontade. Desceu o teu coração, vai dar vontade de realizar. Então, cuidado. O que vir na tua mente, prova. Se é bênção, amém. Deixa descer o coração. Se não é de Deus, rejeita na hora. Usa o escudo da fé, rejeitando o pensamento, anulando o sofisma do maligno, anulando os dardos inflamados. Porque se descer o teu coração, amado, vai dar vontade. E aí vai ser difícil. Amém? Então, voltando para Gálatas 5, 22, qual que é o quarto? Longanimidade. Longanimidade, meus queridos, é a virtude de se suportar com firmeza, né? Diante de contrariedades e benefício de outras pessoas. Ser uma pessoa longânima. Estão me incomodando, estão brigando comigo e você está ali em cara de paisagem. Seja uma pessoa que tem muita paciência, né? Uma pessoa que não vai sair, perder a sua paz, às vezes por pouca coisa. Só que às vezes uma buzinada te tira do eixo. Misericórdia, né?
Às vezes o futebol faz perder um irmão, um amigo. Eu até brinquei, né, no domingo, na confraternização. Quer saber se é crente mesmo, bota ao ar livre, né? A gurizada jogou bola, eu digo, ó, tem bastante crente aqui, ó, não deu uma faísca, né? Não que eu tenha visto, pelo menos, né? Mas é uma verdade. Bota ao ar livre, bota a funcionar, bota a viver. Aí nós vamos ver se realmente tem longanimidade. Então, gente, isso é um dos benefícios. Isso é uma das bênçãos de Deus para a nossa vida também. Imagina qualquer coisa tu fica bravo, qualquer coisa você se irrita, qualquer coisa você perde a paz, qualquer coisa você está ali ó, bufando. Que vida infernal isso! Que vida é essa, gente? A pessoa nem ela se suporta, olha para o espelho, até quando dá vontade você vai brigar com o espelho. A gente ri, mas é triste. Qual que é o 5? Benignidade. É uma pessoa de boa índole. Uma pessoa humana, humanizada, realmente ela se preocupa com o humano. É uma pessoa que tem um bom caráter. Eu já falei esses dias aqui, bom caráter não se compra. Bom caráter se constrói. Bom caráter se desenvolve. Boa índole não se compra. Boa índole, você é criado, você é transformado. E Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, pode fazer isso na sua vida. Se você hoje não tem um bom caráter, não tem boa índole, não tem paz, não é uma pessoa alegre, não é uma pessoa que sente amor, Jesus Cristo pode transformar e pode fazer isso acontecer. Mas depende de você tomar posição. Depende de você passar por essa porta que é chamada Jesus. Depende de você construir os muros que é da tua vida. Agora, se você vem no culto, vem culto, ora, lê Bíblia, e isso e aquilo, e você não muda nada, amado, você está esperando o que para você? Você está esperando o que vai acontecer na tua vida? Você está esperando o que vai transformar a tua realidade? Se queixar não muda, se queixar da vida não muda, se queixar da vida não traz bênção, não traz. O que traz, sabe o que é? Quer saber? Sim. Vergonha na cara. É bravo. Vergonha na cara. E vergonha na cara é assim, puxa vida, eu sou um traste mesmo. Eu não presto mesmo. Reconhece, gente. Reconhece. A palavra é assim, examine-se o homem a si mesmo. Não é examinar o outro. Não é examinar a mulher, não é examinar o outro, não é examinar. Examine-se a si mesmo. Olha para dentro de ti, para de olhar para o outro. Examine a si mesmo. Examine o teu coração. Examine o que ocupa a tua mente. Examine a tua atitude. Examine o teu vocabulário. Examine o teu comportamento. Examine. E aí, você identificando, você vai poder ver se realmente eu sou o mais miserável dos homens. Mas só que eu tenho uma boa notícia para ti. Jesus Cristo já te perdoou. Você só precisa confiar. Você só precisa confessar. Você só precisa crer. E todas as coisas velhas, quando nós fazemos isso, Jesus diz que Ele apaga. Isso passa. E você pode ser essa nova criatura. Você pode ser essa novidade de vida. Você pode ser uma pessoa, uma porção dobrada, abençoada, desfrutando de cada uma dessas bênçãos. Aqui também fala sobre bondade. Ser uma pessoa bondosa, ser uma pessoa generosa. Não é uma pessoa remissa. Uma pessoa que não escolhe para quem quer fazer o bem, ele faz o bem, independente de quem é. O problema é que a gente às vezes só quer fazer bem para quem a gente quer. Isso não é bondade, gente. Isso é conveniência. E aí a gente vai no posto da esquina. Mas bondade não é ser conveniente. Bondade é fazer para quem tem necessidade. Fidelidade.
Hoje em dia está escasso. Pessoas fiéis, pessoas leais, pessoas que andam junto, pessoas que estão junto, pessoas que estão ali. Você pode contar, você derramar uma lágrima, a pessoa já, o que foi? Pessoa fiel, pessoa que ouve e não sai falando para todo mundo que tu falou. Hoje em dia é um problema isso, gente. Não pode falar nada para ninguém. Que é uma vergonha. Já vi histórias aqui, pessoas compartilharam coisas com profissionais, e quando viu, todo mundo sabia. Como isso, gente? Cadê a fidelidade? Cadê a ética? Que isso, gente? Nós precisamos aprender a desfrutar dessas coisas. Mansidão, uma pessoa que é branda, né? Uma maneira de se expressar. Tem momento que eu não sou muito manso aqui, né? Mas é pro bem de vocês, fica tranquilo, tá? Amém? Mas mansidão. Pessoa que não tem mansidão, qualquer coisa que ela ouve, ela já solta os cachorros no outro. Ela não consegue se expressar de uma maneira tranquila. Ela não consegue conversar com uma pessoa que qualquer coisa que a pessoa fale, ou aponte alguma coisa que a pessoa precisa melhorar, ela já solta os cachorros. Não tem mansidão. Mas que mundo a gente está vivendo? Não é o dos crentes. Amém? E o 9, que para mim é o top das galáxias, é o domínio próprio. Domínio próprio. É você se autodominar. Agora eu falo, agora eu não falo. Agora eu brigo, agora eu não brigo. Agora eu fico bravo, agora eu não fico bravo. Agora eu estou triste, agora eu não estou triste. Você domina as tuas atitudes. Você domina a tua mente. Você domina o teu coração. Você domina as tuas emoções. Você domina. O problema é que hoje ninguém domina nada. E que as pessoas não têm autocontrole. As pessoas não conseguem dominar as coisas que sentem, que falam, que pensam. Não conseguem. E tudo isso por quê? Volta lá ao verso 22. Mas o fruto do Espírito, por quê? Porque o Espírito de Deus, que é para ser aquele que produz fruto na sua vida, não está agindo na sua vida. Porque todas estas bênçãos, toda essa porção dobrada, tudo isso é fruto do Espírito Santo sobre a tua vida. Agora, ele está sobre a tua vida? Está. Porque você crê no nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, ele não está tendo ação, porque você não está deixando ouvir. E se você não está ouvindo, você não está obedecendo. Não está. Não está. O Espírito de Deus sobre a tua vida, ele promove todas estas coisas. Olha só, Efésios 3, 3 e 4, olha o que diz. Pois segundo uma revelação me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Desculpa, está errado. É Efésios 1, 3 e 4. Está errado. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual na região celestes em Cristo Jesus. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Volta o verso 3. Olha só, gente. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que ele já nos tem abençoado
Ele já abençoou com toda sorte de bênção. Para você acessar as bênçãos, você tem que acessar Jesus. E isso é espiritual. Por isso que precisa do Espírito Santo na tua vida. Para que você tenha domínio próprio, para que você tenha a paz, para que você viva em amor, para que você tenha alegria na tua vida, para que você tenha longanimidade e você desfrute disso na sua vida. E isso vai desenvolver, e isso vai promover as outras coisas que você quer. O problema é que eu quero o meu carro, pastor. Eu quero a minha casa, pastor. Eu quero aquele salário, pastor. Eu quero aquele emprego, eu quero aquela vaga, eu quero aquela promoção. O problema é que a gente quer só as coisas exteriores. E as coisas exteriores, elas só vêm das coisas interiores que estão em nós. Mas a gente está tão preocupado com o ter, que a gente esquece de quem nós somos em Cristo. E só somos porque o Espírito de Deus está sobre nós. Só temos alguma coisa porque é pela misericórdia, pela graça de Deus. Aleluia. E a tua vida não vai cruzar, não vai restaurar, não vai ter porção dobrada se você não entender isso, gente. Você não vai ter as coisas se você não ser quem você deveria ser. É isso. Se você não acessar Jesus, se você não entender que as tuas bênçãos já foram declaradas. A Bíblia diz que Deus já nos conhecia no ventre da nossa mãe. Deus já sabia de todas as coisas. Deus já determinou um propósito para cada um. Para cada um. A questão é, eu vivo esse propósito? Ontem a pastora Eliane falou uma frase que eu achei fantástica. Quando ela estava falando do apóstolo, falou muitas coisas bonitas do apóstolo, e ela disse o seguinte, que o apóstolo ele não vive um propósito, mas o propósito tem um apóstolo. Se vocês entenderam isso. A gente às vezes fala muito sobre viver um propósito, né? Ah, eu tenho um propósito. Então, no caso dele, o que ela quis dizer, ele não tem um propósito. O propósito dele é que tem nele. Ele é entregue totalmente ao propósito que Deus deu para ele. A vida dele é entregue totalmente ao propósito. E por isso ela disse que o propósito tem nele. Não é que ele tem um propósito. E é isso que eu creio também, que Deus quer para nós. Algumas coisas na minha vida só começaram a dar certo. Algumas coisas na minha vida só começaram a fazer sentido. Algumas coisas na minha vida eu só consegui começar a entender e ter paz quando eu disse assim, Senhor, eu aceito o que Tu tem para a minha vida. E fechei a boca e parei de dizer não. Parei de reclamar. Parei de dizer que eu não sou e eu não vou ser. Para mim, foi assim. Talvez você sabe que Deus tem para a tua vida e você fica dizendo não. Tem muitas coisas que talvez Deus já falou no teu coração para você largar e você não larga. E você sabe que deve, mas você está preso por algum motivo. E esse motivo é uma justificativa que você tem. Que talvez seja uma pessoa, ou seja uma mágoa, e que você precisa abandonar. Que você precisa largar. Deus não faz as coisas pela metade. Deus ele não faz as coisas pela metade. Se Ele pegou você como filho, Ele quer te ter por inteiro. Ele não quer te ter pela metade. Ele quer ter a tua vida por inteiro, porque Ele sabe o potencial e tudo que você é. O problema é que a gente fica duvidando de si mesmo. Ah, eu não consigo. Ah, eu não posso. Ah, eu tenho medo. Ah, mas o que vai ser se... Pois é. O que aconteceu com Moisés? Deus chamou ele, se vai, e ele começou, mas eu sou gago. Olha a minha voz, eu sou gago, quem sou eu? Não me interessa. Faz. Deus chamou Abraão, disse para ele, larga a tua terra. Ah, mas a minha terra. Larga a tua terra, mas meus parentes. E vai para o lugar que eu vou te mostrar, vai para onde? Para onde? Só faz uma coisa, me obedece. E seja uma bênção. E ele foi. Deu ruim para quem obedeceu a Deus, gente? Não. E por que a gente teima e não quer obedecer? Por que você teima e não quer obedecer?
Por que você sabe o que deve fazer e não faz, sabendo de todos esses bons testemunhos, sabendo de tantas bênçãos que Deus tem para a nossa vida? Por que a gente continua teimando em obedecer a Deus? Sabendo que viver em paz é melhor, sabendo que viver em alegria é melhor, sabendo que viver em amor é melhor, sabendo que viver em mansidão é melhor, sabendo que Deus abençoa o justo, aquele que se ajusta. Por que fica teimando em não obedecer? Não faça isso com a tua vida. Não faça isso com a tua vida, pelo amor de Deus. Eu fico indignado às vezes, olhando a igreja, olhando algumas pessoas, gente, sabendo que ali tem um diamante, sabendo que ali tem uma pedra preciosa, e a pessoa sabe também, a pessoa sabe o que deve fazer, e ela fica estragando a própria vida, fica estragando a sua família. Isso me dói. E eu estou vendo, e eu oro a Deus, do Senhor, racha no meio, Senhor, abre esse crânio, Senhor, faz alguma coisa. Que Deus tenha misericórdia, gente. Eu não vim para cá para ser mais um. Eu não vim para a Estância Velha para ser mais um pastor como todos os outros já passaram. Eu não vim para cá para ver família sendo destruída. Eu não vim para cá para isso. Eu não vim. E se eu estou aqui, vou ficar aqui, é para fazer aquilo que Deus me chamou, e eu vou falar aquilo que Deus colocar no meu coração, doa o que doer, você gosta ou você não goste, mas eu estou aqui para ser bênção na tua vida, para você ouvir o que você não quer, para que a tua vida seja curada, para que você seja aquilo que Deus quer que você seja. Só que eu não posso mudar a tua vida. É Deus que pode, mas você tem que dizer assim, ó, eis-me aqui. Dizer, eu estou aqui. Muda o teu caminho, muda a tua vida. Coloca ali para nós, Romanos 14:17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, não é as coisas que você vê, não é as coisas que você espera, não é o teu salário, não é a tua conta bancária. Porque o reino de Deus não é nada disso. Mas é justiça, é você se ajustar, é você ser bênção, é você viver uma vida nos padrões de Deus. Também é paz, também é alegria, mas aonde? Tudo isso aonde, meus amados? No Espírito Santo. É no Espírito Santo. Fique de pé. Tudo isso é possível para aquele que crê.